Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, seu programa semanal sobre fundos imobiliários aqui no Infomoney, sempre terça-feira às 7 da noite. Que tal receber uma renda passiva mensal de R$10.000? Pois é, hoje vamos descobrir quanto investir para ter este rendimento em dividendos de fundos imobiliários. Para nos ajudar nesta tarefa, neste e em outros cálculos, recebemos hoje o Fábio Lousada, especialista em investimentos, planejador financeiro, vasta experiência, 16 anos de experiência no mercado financeiro, vai nos ajudar nesta e em outras tarefas, analisar um pouquinho o mercado de fundos imobiliários, a expectativa, o que é que os investidores esperam deste produto em 2024. Claro, você participa também. Deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, como sempre eu digo, muito importante, né? Tanto por engajamento como por fortalecimento do nosso canal, para que a gente possa continuar oferecendo conteúdo de qualidade para a sua tomada de decisão. Então não esqueça, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão, sempre que um novo Liga de FIIs tiver início aqui no canal do Infomoney, ok? Aproveitando ainda os recados, não se esqueça, se inscreva também, né? Assine também a nossa newsletter. Toda quarta-feira, meio-dia, você recebe na sua caixa de mensagens, né, no seu e-mail, as notícias, as principais notícias do mercado de fundos imobiliários, assim como a cobertura do programa, a cobertura do Liga de FIIs. Mafê Violati, nossa companheira aqui de Liga de FIIs, nossa companheira de bancada, segue em férias, mas contamos, claro, além da participação da nossa audiência, com o Thiago Otuk, titular do programa também. Bom, chega de papo, vamos para o nosso debate? E saudando o nosso convidado de hoje, Fábio Lousada. Fábio, muito obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui porque eu sou fã do programa. Estava falando com você, Wellington, que eu assisto, até quando tem alguma informação mais profunda, vocês trazem algum profissional que sabe aquilo a fundo, então me ajuda demais. Então eu sou fãzazo do programa, por isso que é uma honra estar aqui com você, com o Thiagão. A gente agradece então a participação e a audiência, né? A audiência, como a gente sempre fala, qualificada aqui do Liga de FIIs. Muito obrigado mesmo, Fábio. Thiago Otuk, tudo bem, Otuk? Tudo certo, Wellington. Boa noite. Boa noite, Fábio. Obrigado pela sua participação aqui no programa. E claro, sempre uma boa noite aí para toda a nossa audiência. Legal, vamos começar até com o tema do programa, né? Muita gente fala sobre fundos imobiliários, muita gente está conhecendo, né, o mercado de fundos imobiliários aí nos últimos meses. Em janeiro tivemos a entrada de 80 mil novos investidores aí nesse segmento e muita gente discute, né, a capacidade aí dos FIIs gerarem renda. Mas qual é essa capacidade? Como medir essa capacidade? Então a gente definiu aí esse valor, né, R$10.000 aí. Quanto seria necessário investir para ter esse rendimento mensal, nessa renda passiva? Vale lembrar ainda que o dividendo do fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda, outra vantagem aí desse produto. Para trazer esse cálculo, ficar mais tangível essa coisa, a gente convidou o Fábio aqui, que trouxe aí uma simulação para te ajudar aí a entender o funcionamento aí dos fundos imobiliários e essa capacidade, né, de gerar renda, a mágica aí dos juros compostos, dos dividendos dos FIIs, do reinvestimento dos dividendos dos FIIs, enfim. O que você apresenta aí para a gente, Fábio? Muito bom, Wellington. Eu gosto bastante de estudar o mercado. Então, como que eu vou projetar lá na frente quanto que vai render os fundos imobiliários? Porque é um mercado muito novo quando se fala de crescimento. Acredito que esse ano a gente deva terminar o ano com 3,5 milhões, tá? Porque a gente teve 80 mil, então se a gente conseguir manter isso por mês, 960 mil, porém eu estou vendo um crescimento muito rápido. Nos últimos 3 anos, uma média de 500 mil. Ou seja, é um outro mercado. Então, se a gente pegar, vamos pegar o IFIX de lá para trás e vamos projetar para frente. É difícil, na verdade, não vai descasar completamente. Até quando a gente pega fundo de tijolo, fundo de papel, cada um tem uma característica. Então, a gente acaba jogando tudo no mesmo bolo. E aí que dá ruim, né? E aí que dá ruim as pessoas não entenderem, olharem para o IFIX e falar, nossa, perdeu para o CDI em tal ano, e aí achar que o produto é ruim. E aí só para um efeito de
para vocês saberem a questão de simulação e questão de diversificação, olha que legal. Então, quando eu pego ali os 104 fundos do IFIX e eu separo ali, eu coloco ali alguns indicadores, como por exemplo volume, liquidez, de acordo com alguns critérios, que eu posso até falar depois, se vocês quiserem. Claro. Eu separo 34 fundos. Então, até posso falar aqui então o que é. Então, valor de mercado acima de 1 bi, liquidez acima de 1 milhão, um dividend yield de 8 a 14, eu pego um preço VP de 0,80 a 1,07 e fundos criados antes de 2020. Para quê? Para fazer uma análise, para ter pelo menos ali como que os fundos se comportaram na pandemia, como eles se comportaram com juros a 2%, juros a 13,75%, enfim. E aí o legal que eu consigo trazer aqui é a questão da diversificação que poucos se atentam. Em 2021, os fundos desses que atenderam esses critérios, o que mais rendeu foram os fundos de papel. 2021. Em 2022, fundo de tijolo. E em 2023, FOFs. Então, o fundo imobiliário hoje é muito mais do que pensar só num tipo de categoria. Hoje você consegue complementar e saber jogar o jogo. Eu falo sempre, depois eu vou trazer até um pouco dessa característica do que é legal você acompanhar, mas cenário macro é muito importante para eu poder fazer o balanceamento de fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundos. Então, para você que olha para o mercado, e eu falo até por mim mesmo, porque eu olhava o mercado há um tempo atrás, falava, não vou estudar esse mercado, mas depois eu quero me desfazer da posição, não tem liquidez. Não tinha essa liquidez que tem hoje. Então, eu estou muito maravilhado com o mercado de fundo imobiliário e acredito que está só começando. Legal. Eu queria só que você repetisse as premissas, os critérios que você destacou para a seleção desses 34 fundos. Claro. Então, valor de mercado acima de 1 bilhão, liquidez acima de R$1 milhão por dia, dividend yield de 8% a 14% ao ano, preço sobre VP 0,80 a 1,07 e fundos criados antes de 2020. E aí, até é legal esse critério porque eu estou fazendo ali um mapeamento. Ao fazer um mapeamento, antes de tirar a questão do fundo de 2020, sobram ali em torno de 40 fundos. Esses, a grande maioria, é de papel. Então, olha só, desses que eu mapeei, 34, 18 são fundos de tijolo, 13 de papel e 3 de fundos. Quando a gente tira o critério de quando ele foi criado, fica praticamente 19 de tijolo e 19 de papel. Então, para vocês verem como fundos de papel grandes foram criados agora. Ou seja, é um mercado que faz muita diferença. Só para você ter uma ideia, então esses 34 fundos representam 65% de FIX. Certo. E os outros 70% representam 65%. Então eu gosto de trazer essa análise porque eu consigo ponderar para frente e entender um pouco mais sobre esse mercado. E eu não tenho uma base tão grande por histórico, porque era um mercado muito incipiente. Então por isso que o que eu projetei aqui, inclusive, é até um bom ponto. Esse fundo que eu coloco ali, top 34, ele entregou, na média, 4 pontos percentuais acima do IFIX por ano, na média. Então dá para entender, até vou trazer aqui, mas o top 34 de 2020 a 2023 entregou 22% no acumulado, enquanto o IFIX... Isso valorização, né? Valorização mais dividendos. 22,33, o IFIX 3,56. Então, olha o quanto que, se você fizer uma boa alocação, eu acredito que o FIX ele não é tão legal em termos de diversificação lá dentro. Tem muito fundo ali que eu tenho dúvidas. Então, dá para você fazer um stock picking ali e escolher fundos picks ali, né? Você escolher ali os melhores fundos e o que eu falo, sem ficar correndo um risco absurdo. Isso que eu acho que é legal. Você pega um bom gestor que vai conseguir, que você vai confiar, que ele vai só entrar em operações boas. Claro que tem risco, claro, risco de mercado. Aliás, o risco de mercado às vezes até é bom. E eu falo muito disso, que ver preço assusta. Ver preço assusta. Mas vamos trazer para o mercado físico. Então a gente tem lá 10 prédios, aliás, um prédio de 10 andares. Cada andar vale R$1 milhão, o valor do patrimônio, o valor do andar ali do apartamento. E aí acontece uma crise, e aí um dos proprietários quer vender o apartamento, ele precisa do dinheiro. Aí você vai lá e compra por 800 mil. Foi um bom negócio? Foi. Você comprou um imóvel que todos os imóveis ali valem R$1 milhão, está comprando por 800 mil? Para imóvel físico, legal. Agora, se fosse um fundo imobiliário, ia refletir na cota. A cota ia despencar, todo mundo ia se desesperar.
Então, acho que as pessoas ainda não fazem essa relação de que, caramba, agora a cota caiu e o valor patrimonial é alto, eu vou encher. Eu falo, tem que ser um acumulador de cotas. Se intitule, eu sempre falo isso, se intitule o acumulador de cotas. Eu vou ser o acumulador de cotas. Eu vou ter cotas porque lá na frente, as minhas cotas, cada cotinha vai ser um aluguel. Então, acho que entrar no mercado imobiliário, no fundo imobiliário, é muito mais que pensar no curto prazo. É pensar numa renda no futuro, é pensar em acumular cotas no futuro e você tentar errar menos, tentar se expor menos ao mercado. A gente vai falar também de erros. Então, eu queria ponderar isso porque eu estou bem fascinado com esse mercado, retomando, e eu vou ser um defensor muito forte do fundo imobiliário. Legal, legal. O Fábio, ele daqui a pouco apresenta a simulação que ele trouxe para a gente, mas vamos colocar aqui, por falar em acumulador de cotas, vamos colocar o Thiago Otucci aqui na roda também, Thiago Otucci, porque a gente tem destacado aqui no Liga de FIIs muito dessa coisa da volatilidade, né, Otucci? A volatilidade muito menor dos fundos imobiliários na comparação com outros ativos. Se a gente fizer essa seleção bem rigorosa, bem estudada que o Fábio se prontificou aqui, a chance de sucesso nesse segmento é ainda maior, não, Otucci? Sim, em relação à volatilidade, tem vários cálculos e estimativas, né? Mas basicamente, se você comparar com o que é a média dos FIIs com ações listadas em bolsa, o fundo imobiliário tem na média, equivale a 1/3 somente da vol, né? Da volatilidade do mercado de ações, né? Talvez esse seja um dos motivos que atrai tantos investidores, né, para o nosso mercado, né? Todos os meses estão entrando aí 40, 50, 60 mil novos investidores. E eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Eu entendi os critérios iniciais, né, para que um fundo imobiliário seja, vamos dizer assim, apto a estar dentro do portfólio do investidor, dentro da metodologia dele. Mas no segundo momento, né, você chegou nessa primeira amostragem, você tem uma metodologia que, para poder fazer essa alocação daí final, tipo, quantos por cento no máximo ter em um fundo imobiliário, se tem um número mínimo de fundos imobiliários que tem que ter em carteira, por uma questão de diversificação, e se tem, qual o número mínimo também de segmentos, e se existe uma proporção entre máxima de tijolo ou papel, né? Porque eu acho que isso é um detalhe importante. Perfeito, perfeito, Thiago. O balanceamento entre tijolo e papel é sempre 40-60. E aí, às vezes, um é mais 60, outro é 40 e vice-versa, de acordo com a questão econômica, que eu acho que o cenário macro ele importa muito, principalmente quando fala em reinvestimento de aluguel. Então, preciso reinvestir aqui um aluguel, agora, no momento, o cenário econômico está caindo os juros, vou aumentar aqui minha posição em tijolo. Então, de acordo com o cenário macro, mas sem sair disso. Sempre ali 40, 60, se um está chegando a 60, eu já reponho ali do outro lado. Em termos de cada um desses fundos, eu coloco sempre uma lupa, realmente, para entender ali o que tem lá dentro, porque tem esse critério, mas o segundo critério é ler ali o relatório de análise, ver o que faz sentido, entrar em operações, eu tento entrar sempre em operações mais seguras, eu não quero pegar ali um dividend yield alto, eu não quero pegar uma operação onde está muito barato aqui o preço do valor patrimonial e tem uma oportunidade grande. Eu prefiro que o gestor se arrume, que o gestor consiga ali arrumar a casa, vai subir a cota. Eu prefiro pegar uma cota um pouco mais cara, mas mais segura, porque eu estou pensando no longo prazo, né? Então a minha filosofia ela se baseia muito nisso. Em termos de segmento, a mesma coisa. Em termos de segmento, eu olho muito para a parte econômica e aí baseado nisso, acredito que tem ali uma linha, né, do primeiro que vai subir até o último. Então, acredito que logística é um setor que sempre vai muito bem, porque brasileiro aprendeu a comprar pela internet, tem vários exemplos de empresas que estão crescendo muito, investindo muito forte no e-commerce, e aí você precisa de galpões, então galpão perto de São Paulo, ali principalmente, vai sempre se dar muito bem. Aí depois do galpão, a gente pode colocar aqui os shoppings. O shopping no Brasil se reinventou de uma forma absurda. Hoje você vai no shopping, eles estão lotados com prazo de alimentação. Hoje é difícil você não conseguir lucrar com shopping, porque lá estão as pessoas, você traz shows, enfim, você pode fazer um monte de coisa ali com o shopping para poder gerar renda. E, por fim, colocando ali os três principais, lajes corporativas, acredito que é o terceiro, ele tem um delay maior por conta mas teve a questão da pandemia que acelerou um processo, mas quando a gente olha para frente, muitas empresas estão realmente voltando ali para o presencial.
Então eles estão ali aos poucos, ó, duas vezes por semana, 3 por semana, 4 por semana, acredito que vai retomar. E aí o que tem mais oportunidade hoje é no setor de laje corporativa. Mas, por exemplo, como eu sou um pouco mais conservador nesse sentido, eu prefiro se recuperar, voltar a alugar, diminuir a vacância e aí eu entro. Por mais que eu perca preço por conta disso. Mas, como eu falei, eu quero olhar mais para frente. A gente até brincou, eu quero acumular cota. É isso, acumular cota para o futuro de investimentos mais seguros. Eu não quero ficar muito exposto. Então, a minha filosofia é mais... Eu sei que é difícil falar conservador em fundo imobiliário, mas é mais conservador porque dá para você ser um pouco conservador ali dentro de fundo imobiliário. Legal. Ô, Fábio, neste momento o nosso chat deve estar já aflito, né? Querendo saber quanto investir para ganhar R$10.000, né? Para acumular um rendimento, uma renda passiva extra com fundos imobiliários. Lembrando sempre, e o Fábio e o próprio Otu que deixaram claro isso aqui, fundo imobiliário é um investimento de longo prazo, né? E não necessariamente você precisa ter esse aporte todo para começar a ganhar. Você pode ir acumulando, né? Acumular cotas, né? Ao longo de... Pode ser um projeto, né, de aposentadoria, pode ser um projeto para complementar renda no futuro, enfim. Então não necessariamente você precisa ter esse aporte todo agora para fazer. Pode ser um projeto de longo prazo, não é isso, Fábio? Com certeza, e os fundos entenderam isso, estão criando... Vários estão passando para a base 10, para você comprar por R$10, R$11, ótimos fundos. Até para você conseguir diversificar com R$100, você comprar ali 3 segmentos. Então acho que é muito legal, a gente está num momento muito bom e acredito que esse vai ser um ano muito importante para fundos imobiliários. Legal, a gente vai até colocar a tela aqui do Fábio para o nosso investidor, para a nossa investidora, que ele vai explicar um pouquinho melhor o que é que ele trouxe para a gente. Perfeito. Como o desafio aqui são... No primeiro desafio, foram R$10.000 em 10 anos, eu quero trazer um ponto também. Dentro do meu canal, Ayrton, se me permite, claro. Eu estou com um projeto onde eu estou começando do 0 até 10 mil. Então, eu quero formar 10 mil de renda e relatar tudo isso e mostrar tudo isso. De renda, não patrimônio, renda mesmo. Legal. Renda. 10 mil de renda e aí eu vou investindo ali, vou montando uma carteira para que as pessoas consigam entender ali o racional por trás de cada estratégia, como que eu posso olhar um fundo, colocar se ele faz sentido na carteira ou não. Então, além de fazer a simulação, eu estou indo junto para a guerra. Boa, ótimo. Muito bom. Então, é o seguinte, aqui nessa planilha, eu gosto de trazer o seguinte, primeira missão de sempre. Reinvista os aluguéis. Tem até uma camisa, reinvista os aluguéis. Porque não adianta, eu vou entrar em fundo imobiliário e vou ficar sacando aqui a minha renda. Não, esquece. Esquece. Primeiro acumula para depois, a não ser que você já é um grande investidor e você já acumulou um bom dinheiro, agora vai passar para fundo imobiliário para sacar renda. É uma coisa. Agora, a acumulação de patrimônio é construção ativa. Reinveste o aluguel, porque senão lá na frente você vai acabar se ferrando, né, se você não reinvestir. Então, a gente parte da premissa que reinvista o aluguel, está na planilha, eu até mostro como que aqui acontece se você não reinvestir, tá? Mas vamos lá. Esse aqui, eu coloco ali primeiro o dividend yield. Você consegue montar uma boa carteira ali, 0,75, 0,90. Ah, Fábio, mas os juros vão cair. Acredito que vão cair para 9. O BTG fala em 9,5%, XP também. Então, assim, XP 9%. Pode ser, pode cair um pouco, mas deve se recuperar. Deve se recuperar no sentido, eu falo se recuperar no sentido de juros, mas porque piora a economia um pouco, né? A gente está falando de Brasil. E Brasil tem dívida, tem déficit fiscal. Se tem déficit fiscal, aumenta o risco. Não tem jeito. Ao aumentar este risco, os juros devem se manter embaixo um pouco, mas logo, logo sobe. O mundo inteiro hoje trabalha com juros maiores. Então, você que acredita que o juros vai para 8, 7, eu tenho minhas dúvidas. Ou que ele vai cair para 8,5 e se manter. E como eu falei, o foco é longo prazo. Então, longo prazo, eu acredito que 0,80 você consiga manter. Vai cair para 0,70, depois recupera 0,90. Então, a gente está falando de uma média, tá? E aqui eu faço uma correção de cota. Na correção de cota, eu trago muito essa questão de o que eu consigo ganhar acima do IFIX. Gerar alfa. Gerar alfa. Que aí pode ser geração de alfa, você fazendo uma escolha melhor do que os fundos imobiliários. E aí tem o segundo fator, que é a inflação. Inflação média no Brasil é 0,45 ao mês. Se a gente pegar dos últimos 20, se a gente botar 10, 20, 30 anos vai ser muito parecido, mas 0,45 ao mês. Só de inflação.
E vários contratos dentro dos fundos têm reajustes de inflação. Então, subentende-se que só a valorização da cota vai ser inflação. Então, poderia até colocar 0,30, 0,40, mas você é um pouco mais conservador e colocar aqui 0,20 de correção, que vai dar ali 2,5, um pouco mais que, um pouco em torno disso no ano, tá? Baseado nisso, aí eu monto, até para entender por que eu estou usando esses números, né? Que eu acho que é importante. Não, jogou esse número aí, não. Perfeito. Mas a gente pode mexer, aumentar o aluguel, enfim. Se você quiser, muita gente, olha, vou aplicar no fundo mais arriscado para aumentar o dividend yield. Pode ser, mas não é a minha filosofia. Mas vamos lá. Então aqui eu consigo colocar o investimento mensal e nesse caso eu vou conseguir, a primeira que a gente vai fazer aqui é os 10 mil. Vamos começar aqui, Wellington, você quer 10 mil em 5 anos? Vamos de 10 mil em 5 anos? 10 mil em 5 anos. Vai ser um valor alto. Vamos colocar aqui 15 mil. Ó, 15 mil vai dar R$ 9.800 de aluguel. Mas em que lugar a gente consegue aplicar 15 mil por 5 anos e isso vai me render 9.800? Então, se quiser acelerar o processo com 15 mil, você chega lá. E eu sempre coloco aqui o poder de compra para comparar com a inflação. Qual que vai ser o poder de compra de 9.800 daqui 5 anos? Sempre olhando inflação ali do passado, tá? Como falei, não é uma conta, não tem nem como fazer uma conta precisa, mas é para ter uma base, tá? 15 mil reais para 5 anos, praticamente. Quando a gente sobe para 10 anos, que é a provocação aqui, eu tenho até os valores aqui que a gente pode colocar, mas 10 mil vai me gerar aqui uma renda de 18.400, tá? Se eu colocar aqui 5.500, aí eu tenho um aluguel de 10.121. Então, R$ 5.500 por mês, monetariamente, eu vou ver na minha conta R$ 10.121. Aí que eu falo, daqui 10 anos, 10 mil vai perder um pouco o poder de compra, então vai ser ali em torno de 5.900. Ah, eu quero ter o poder de compra de 10 mil, então eu quero ter um valor que lá na frente vai representar 10 mil. Isso. Aí eu aumento de 5.500, eu já até anotei aqui os números para não ficar testando. Opa, acho que está aqui, peraí. Está aqui, ó. Para não ficar testando. Mas a gente pode brincar, eu tenho 7 mil, então a gente pode fazer essas brincadeiras. Mas 9.400 vai me gerar 17 mil de aluguel mensal, que vai me dar 10 mil de poder de compra. Então ali, como eu falo, imagina 10 anos que você se programa. Estou falando aqui com um grande investidor, né, que tem uma renda ali expressiva. Pô, ele vai conseguir investir quase 10 mil reais por mês, ele vai fazer isso por 10 anos e ele garantir um poder de compra de 10 mil. E monetariamente 17 mil. Bacana. Então, assim, é fascinante, é fascinante. Tiago Otuque, o que achou dos números, Otuque? Não, só uma observação, Fábio. Se você tem um portfólio que é predominante de tijolo, a princípio até essa simulação ficaria um pouco mais, vamos dizer assim, mais fácil, entre aspas, né? Porque você está considerando ali que o rendimento, depois de 5 anos, tem o poder da inflação, né? Mas você não está partindo do princípio também que o fundo tijolo, por exemplo, a tendência é que o valor da cota suba, né? Enfim, que o rendimento também suba, né? Porque boa parte desses contratos são indexados à inflação, né? IPCA e IGPM, né? Não sei se você levou em consideração isso na tua simulação. Perfeito, Thiago. Eu tenho, como eu faço as simulações, não tem nada que é escrito em pedra. Por quê? Porque eu preciso entender ali a filosofia do investidor, a filosofia do profissional, e aí cada um aplica a sua premissa. Tanto é que isso aqui, essa parte amarela que eu consigo mexer. Então, por exemplo, se eu mexer, eu consigo mexer na correção de cota, vamos pegar aqui, ó, 0,45, que aí é o IPCA, pô, já sobe bem. Então, de fato, é porque às vezes quando eu faço uma simulação e eu coloco a inflação, eu tomo algumas pedradas. Colocar a inflação, não sei o quê. Aí eu falo, não, vou colocar 0,20 aqui então. Mas acredito de fato, tá? Estou com você, Thiago. Acho que a correção de cota, eu acho que eu consigo manter a inflação, porque aí tem o que eu falei também, tem a inflação e tem o fator que eu falo que é gerar um alfa ali, conseguir fazer uma escolha boa de ativos e você conseguir até ganhar um pouquinho mais. Então 0,45 eu não acho que tá fora, eu acho que está bem dentro, inclusive. E aí o investidor vai ficar mais feliz, que aí com um pouquinho com um pouco menos ele consegue chegar ali nos 10 mil reais. Aqui no caso, vamos por aqui, cai lá de 9.400 para 8.300, ele já vai ter um poder de compra. Então R$1.000 a menos
por conta do efeito da inflação que o Thiago comentou. Então, bem pontuado, Thiago. Eu só tenho, às vezes, aqui como eu tomo umas pedradas, às vezes eu fico meio assim, mas tô com você, Thiagão, tô com você. Não, mas eu concordo, assim, são duas visões, né? No processo de acumulação, acho que tem que ter um pouco desse conservadorismo que você fez no início, né? Porque a gente tem que partir do princípio que tem toda essa questão de ciclo imobiliário, as fases, então você tem sempre essa margem de segurança, né? Porque a gente não tem essa garantia de que o teu rendimento, que é proveniente principalmente de aluguel, né? Por exemplo, do fundo de tijolo, que ele vai acompanhar a inflação de forma tão linear assim ao longo do tempo, né? Mas a minha preocupação maior, a gente já até debateu isso muito aqui no Liga até com investidores que já são independentes financeiramente, tem boa parte da carteira em fundo imobiliário. Acho que na fase daí que você chegou, de acumulou, chegou na renda que você queria, por exemplo, R$ 10.000 por mês, né? Aí a partir dali sim você tem que ter uma boa margem de segurança, né, de reinvestir parte, justamente para você não perder o poder de compra ao longo do tempo. Perfeito, perfeito. Entendi o seu ponto. E isso vale, se o cara tem um CDB, né, ele saca os juros. Perfeito, acredito que vai ter que pegar 20%, 30% e ficar reinvestindo para não perder o poder de compra. Tá? Esse é um cálculo bacana, inclusive eu até tenho uma planilha que demonstra isso, quanto que eu tenho eu quero viver de uma renda X, quanto que eu tenho que ter para poder sacar essa renda e o restante eu não perder o poder de compra. É isso, né, Thiagão, que você comentou? Mas Exatamente, é isso, 20%, 30% vai ter que sempre reinvestir para não perder o poder de compra. Se você ficar sacando toda hora, você vai perder realmente. Sacando 100%, né? Aproveitando esse gancho, o que você costuma dizer para os investidores, principalmente investidores de fundos imobiliários, para ele ter êxito nesse tipo de jornada? Porque no papel, na planilha, funciona tudo muito bem. Na vida real, há desafios, né? Há entraves. Quais os principais erros aí para o investidor numa jornada como essa? O que é que você apontaria aí para o nosso investidor? Muito bom. Acredito que o principal erro entra muito na ganância. Então tem que tomar muito cuidado com a ganância. Isso acontece com ações, isso acontece até quando a gente fala em renda fixa, né? Vou pegar aqui um CDB que está pagando, sei lá, 150 do CDI de um banco que ninguém conhece. É um risco que está correndo, tem FGC, é claro, mas estou olhando ali o rendimento, que é o que faz até, se a gente estender essa reflexão, que faz muita gente cair em pirâmide, por exemplo, é a ganância. E a ganância existe em fundo imobiliário, que vou pegar ali um ranking, olhar dividend yield ali, qual que paga mais dividendo? Opa, esse aqui está pagando 2% de dividendo ao mês, 1,5% ao mês, é aqui que eu vou entrar. Então, o primeiro é querer ganhar muito. Fundo imobiliário não é para você ficar ganhando muito, não é para você ficar rico com o fundo imobiliário. É para você conseguir potencializar os ganhos que você já tem. Eu tenho alguma atividade que gera aporte, eu pego esse dinheiro e com o fundo imobiliário eu consigo potencializar e muito esse poder de ter uma renda muito forte no futuro. Então, eu acho que o principal erro é a ganância. Outro segundo erro importante de falta de diversificação. E aí pode ser, primeiro, vou entrar num fundo que tem um monoativo ali. Tá, tem um risco forte aqui. Às vezes escolher só um fundo também é ruim. Então imagine isso que é legal do fundo imobiliário, que você consegue com um valor menor diversificar em vários ativos. E aí você consegue, por exemplo, em 10 fundos, juntando, ter mais de 300, 400 ativos dentro de 10 fundos. Ou seja, uma diversificação muito grande. Coisa que o investidor que vai investir diretamente no imóvel físico, ele não consegue. E aí ele vai lá, vou investir aqui, aí vai lá, tem um prédio, ele vai lá e compra um apartamento. Agora eu peguei um outro dinheiro, acumulei, eu vou comprar um outro apartamento para alugar. Ele aluga onde sempre? No mesmo prédio. Só que aí o prédio às vezes pode ter acontecido alguma coisa, o condomínio disparou, ou agora ou do lado do prédio agora abriu uma balada lá e tem um barulho absurdo. Ele vai ficar exposto. Em fundo imobiliário não precisa. Então o fundo imobiliário, o gostoso do fundo imobiliário é poder diversificar. E muita gente, esse aqui é o meu fundo preferido, e aí ama o fundo e só fica nele. Não, tem muito fundo bom. E isso que é o legal da indústria. Hoje tem, como eu falei, tem 104 fundos no IFIX, só aí, mais de 400 fundos listados. Tem muito fundo bom, muito gestor bom. Vou colocar pessoas que estudam muito o mercado para
administrar por mim. Vocês escolhem os imóveis, pessoas que só veem isso todo dia. E por isso que eu olho muito as análises, por exemplo, que vocês fazem aqui na XP, eu vejo todo mês. Por quê? Vocês estão olhando isso aqui todo dia. Eu tenho que tomar como embasamento isso para tomar uma decisão. Eu não vou ser o cara que eu não vou olhar nenhum relatório. E a XP tem vários relatórios legais de fundo imobiliário. Assim como eu estava falando para o Thiagão, o Clube FI. Eu sou apaixonado pela plataforma. Eu sou meio nerd, então eu gosto ali de ficar comparando um monte de dado. Lá tem um monte de dado. Então, hoje tem muitos insumos que você pode ter para tomar boas decisões. E diversifica essa carteira. Diversifica. Eu acho que um outro erro comum também, que eu vejo alguns entrando com a cabeça somente, vou entrar aqui renda passiva e não reinvestir o aluguel. Para mim, isso não dá para acontecer. Não dá para você pegar esse dinheiro, saquei aqui, agora eu vou comprar um tênis com esse dinheiro. Não, você vai, porque senão você perde o legal do fundo imobiliário. É o mais gostoso, porque no imóvel físico, se pudesse fazer isso, então eu vou lá, tem um imóvel bacana, eu pego esse imóvel, recebi o aluguel. Eu queria pegar esse dinheiro do aluguel e fazer um banheiro dentro desse imóvel para conseguir agora alugar por um valor melhor. Você não consegue. Você vai ter que colocar em outro ativo. Fundo imobiliário não. Cada cotinha que você recebe, cada aluguel que você recebe, se você vai lá e vai colocando vários banheiros dentro e você vai aumentando. Então, você perde o gostoso do fundo imobiliário, que é ficar reinvestindo no aluguel. Acaba até se viciando, né? Igual a gente estava falando. É um vício o fundo imobiliário, mas é um vício bom. É um vício onde você... vou gastar com isso aqui. Isso aqui é uma cota de um fundo tal, hein? Eu vou segurar. E aí é muito bom para o seu futuro isso, porque aí você para de ficar gastando. Então, o erro muito comum também é não reinvestir o aluguel. Então, esses 3 pontos são primordiais. Ganância, toma muito cuidado. Tem que tomar, assim, absurdo de cuidado. Falta de diversificação. Então, esses aí são os principais. Legal, legal. Outro que imagina aquele investidor que investe só em um fundo por causa do dividendo extraordinário do mês anterior e ainda gasta todos os rendimentos, hein? Esse aí tá fadado ao fracasso, não? É isso, né, Thiagão? Tem um... Aí é pedir para se ferrar mesmo. Praticamente a forma para perder dinheiro em algum momento, né? Enfim. E, Fábio, eu queria levantar um tema aqui, vou fazer um comentário que você também comentasse. Acho que possivelmente você vai concordar, até pela tua experiência como planejador financeiro, né? Aproveitar aqui a tua função aí no mercado. Você mostrou essa simulação e parece tudo muito simples, tal. Não é uma forma complexa, né, desse projeto tão interessante que você tem do 0 ao 10 mil, né, de renda. Só que sabe que tem desafios, né? Eu colocaria aqui para nossa audiência 2, assim, gerais, né? O primeiro deles apesar de ter essa forma, né, que você pode botar numa planilha, você tem o desafio de ter muita objetividade, resiliência, persistência, de ter esses aportes mensais. Isso requer um esforço de você, por exemplo, não consumir, né, no curto prazo, né? Como você falou, vou comprar um tênis, eu vou fazer uma viagem, etc. Enfim, o consumo imediato é muito prazeroso. Então, acho que esse é o grande desafio do ser humano em relação a tocar um projeto como esse. Então, e aí também ser sangue frio também, né? Essa questão do psicológico, porque, por exemplo, eu já estou um tempo em fundo imobiliário e tomei muita porrada, por exemplo, né, a porrada que todo mundo tomou, que tinha posição em renda variável de forma geral, naquele choque da pandemia, né? Então, você tem que também ter essa resiliência psicológica de oscilação de mercado. E tem um outro lado também, que eu acho que você pode comentar com o projeto financeiro, que mesmo essa pessoa que conseguiu superar essas questões que eu falei, aí existe fases da vida, né? Que muitas vezes você precisa então ter uma disciplina ainda maior, um planejamento ainda maior. De repente a pessoa solteira já está começando a fazer esse projeto do 0 a 10 mil, daqui a pouco ela casa, daqui a pouco ela tem filho, daqui a pouco ela separa, daqui a pouco a pessoa perdeu emprego, ou é empresário e tem que reformular o negócio, quer dizer, então tem muitos desafios aí, né, no dia a dia que são difíceis, né? Queria que você comentasse isso. Perfeito, Thiago, perfeito. Tudo pode acontecer, e a gente precisa principalmente todo mês, fazer essa análise. Faz sentido eu continuar aportando? Quais são os meus objetivos? Eu olho muito o fundo imobiliário para essa questão da renda no futuro. Mas não é por causa disso que eu não tenho uma reserva de emergência ali no CDB, não é por isso que eu não posso olhar algumas ações
que estão ali pagando bons dividendos, ações ali de empresas mais seguras, pré-fixado, inflação, pô, NTNB, pô, são ótimos investimentos ali para aposentadoria. Enfim, tem uma série de fatores que a gente tem que observar. O que eu gosto do fundos imobiliários é essa característica de poder hoje contar com fundo de papel e fundo de tijolo, onde eu consigo fazer algumas mudanças específicas dentro da carteira. Então, ao ter os dois, o que eu tinha um peso menor em fundo imobiliário, hoje eu consigo aumentar por conta dessa característica. Isso é fato. Então, hoje dá para colocar, eu tenho 50% ali em fundo imobiliário. Tá? Eu acho que isso é legal. Antes não dava. Antes eu acredito que era 20%, porque não tinha tanta opção. Mas o mercado para cá, de 4 anos para cá, está muito bom. E eu não falo tá bom porque subiu o rendimento, está muito bom por conta da liquidez, por conta dos fundos que entraram, por conta dos gestores que estão lá dentro, por conta de tudo que envolve o setor. Muito mais do que a rentabilidade, que se a gente olhar, deu a paulada o ano passado, mas mesmo assim ele conseguiu crescer sem dar muita paulada, né? Então acho que isso que é legal. E aí o restante, você tem que ficar sempre ali reavaliando. O tipo de perfil é muito importante, eu sou extremamente conservador. Faz ali vai ter que ficar muito no feijão com arroz, ficar ali num CDB, numa renda fixa, um tesouro, de vez em quando, legal, a taxa deu uma subida, então vou conseguir aqui uma pré, você vai pegar aqui 10%, estar em fundos imobiliários, que eu acho bacana. Enfim, você monta a sua carteira, você é extremamente conservador. Se você é extremamente arrojado, vale até cripto na carteira, você pegar 2%, 3% ali, e aplicar em Bitcoin, aplicar em Ethereum. Então, assim, são uma série de fatores. Mas a característica, e você comentou muito bem, Thiago, no início, de poder ter uma boa rentabilidade com FIIs com uma vol baixa, é o que faz esse ativo ser muito interessante e que faz ele ter o maior peso na minha carteira hoje, por conta disso. Acredito que vai continuar assim, porque no momento que começa a cair as cotas, e vai acontecer esse momento, eu consigo aumentar, mas eu tenho que ter esse pensamento. Igual a gente brinca, o Barsi fala muito isso, né, que ele cai as ações, ele comemora, porque tem lá a empresa gera valor, gera lucro, por algum momento de mercado despenca o valor da ação, ele vai lá e consegue comprar mais ações. O fundo imobiliário, principalmente quando fala fundo de patrimônio, de tijolo, é um fundo que caiu ali, o valor patrimonial está lá, não vai mudar, dificilmente vai mudar. A não ser que tenha alguma coisa ali em relação ao imóvel que eu comentei até aqui, de agora ter alguma regulação, qualquer coisa que pode fazer mudar, o valor patrimonial dificilmente vai mudar tanto assim. E aí eu consigo comprar uma cota barata de um valor patrimonial muito bom, que aconteceu pós-pandemia, muita gente aproveitou. Acredito que tem muita oportunidade ainda, mas o fundo imobiliário me fascina por conta disso. Ô Fábio, Vai você, ô Tuque. Não, só para completar, né, acho que dentro da observação que eu fiz ali, é justamente nessa linha, né, não é para desanimar ninguém. Por exemplo, como ele comentou, né, então, por exemplo, você tem que ter essa disciplina, objetividade, esse psicológico de entender, por exemplo, quando os shoppings caíram na pandemia, e você entender que os fundamentos estão lá, né, enfim, então teve muita oportunidade de comprar cotas com preço bem atrativos durante um bom tempo, né. Mas aí, fundo imobiliário, dentro do que eu coloquei aqui, acho que ele é interessante, e posso falar aqui porque é a estratégia que eu também utilizo, né? Que pelas características de renda recorrente, uma vol menor, essa questão também da própria isenção, essa renda mensal, você consegue ver mês a mês o teu objetivo acontecendo, que em outros ativos muitas vezes é difícil, né? Você conseguir ver isso de forma concreta, né? Eu acho que isso é que ajuda muito na parte psicológica e até operacional, né, de você executar uma estratégia como essa da renda do 0 ao 10 mil, né, num projeto de longo prazo. Perfeito. E eu queria que o Fábio falasse um pouquinho até mais sobre isso, né? Ele que tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, né? Muita gente já conhece o Fábio, mas para quem ainda não te conhece, Fábio, fala um pouquinho até da sua trajetória também e sobre esse projeto aí com fundos imobiliários. Perfeito. Eu entrei no mercado em 2007. Entrei no banco e trabalhei 11 anos no mercado financeiro em 4 bancos na área de investimentos, como especialista em investimentos, né? Então consegui crescer, atuava como especialista. Atuei 2 anos como um trader também de uma corretora desses bancos.
E eu fiz a minha carreira assim. Então, atendi muitos clientes, passei por várias crises. OGX, por exemplo, eu era trader de um banco quando teve o episódio com a OGX. Bem nessa época, 2012, 2014, eu estava atuando como trader. Foi quando teve ali o problema com a OGX. Então, passei por diversas crises. E aí, o que aconteceu? Em 2018, eu vi um movimento que a XP causou no mercado. O que a XP causou no mercado? Os assessores. Então, entrou muito forte. Já, claro, tem mais tempo para o assessor. Mas o que eu olhei? Falei, pô, os bancos vão contra-atacar, os bancos vão contratar especialistas, né? Porque o XP está ganhando muito mercado. E era bizarro, assim, é ainda, né? A gente olha. Mas no sentido de que eles entravam no mercado ali e levavam muito dinheiro dos bancos, muito. Eu falei, os bancos vão ter que ter especialistas, porque o gerente não vai dar conta com o assessor, não. O assessor ali consegue, fala muito bem de investimentos, o gerente não sabe falar de investimento, não. Eu falei, eu vou sair do banco e vou formar assessores, especialistas. Então, em 2019, eu fiz o movimento de sair do banco, comecei a gerar conteúdo em 2018, 2019 eu saí do banco para formar especialista de investimentos. E aí, de lá para cá, são 5 anos, mais de 220 mil alunos passaram pelos nossos cursos, que a gente tem desde certificação até a parte mais prática. Hoje, a gente tem o MBA também, desse MBA, mais de 4 mil alunos passaram pelos nossos MBAs. A gente faz formação de profissional para trabalhar como especialista, como um gerente de pessoa jurídica, como um gerente de alta renda, porque é um mercado, a gente está olhando, a gente está falando muito com o investidor, aqui é um mercado muito grande, mas do outro lado, o mercado de assessor é outro que também tem muito para evoluir, muito para evoluir. Então, é por isso que a escola só cresce, porque a gente está conseguindo formar muita gente e a gente forma muito na prática. A minha essência é muita prática, então os MBAs têm mais de 1000 horas ao vivo, Wellington. Porque bastante é a prática, é para o cara aprender, para o cara fuçar, até porque o investidor merece um bom atendimento. E é o que a gente vê nesse mercado são os investidores entendendo mais do que os profissionais do mercado. Isso é muito comum. Não pode acontecer. Não pode acontecer, porque o cara vive disso. O profissional ele vive disso, ele tem que saber muito mais. É a mesma coisa eu entrar numa cirurgia e mais que um médico. Não tem... E o investidor está esperando, está confiando, né, naquele profissional para gerir o patrimônio dele, né? Então... Perfeito. E eu acho que a XP veio muito bem com essa revolução, com os assessores e também, principalmente, a parte de conteúdo. Né? Eu até já parabenizei você pelo conteúdo, Wellington, pelo Liga FIIs, porque a gente precisa disso. A gente precisa, o investidor precisa disso para tomar decisões, para saber, caramba, será que o que o assessor está falando para mim faz sentido? Não faz sentido? Será que o gerente está falando faz sentido? E aqui ele consegue comprovar ou não. Então, acho que isso que é muito legal. Então, assim, são 16 anos ao todo, 11 anos atuando diretamente no mercado financeiro, 5 anos formando profissionais para o mercado e, do outro lado, ali sendo um investidor. Um investidor muito forte da minha própria empresa, né? Então eu sempre reinvisto muito na minha empresa porque eu acho que ali tem um potencial de crescimento no setor de educação, então o valuation de fato da empresa está crescendo, mas sem abrir mão também de outros ativos aqui, desde renda fixa até fundos imobiliários. Como eu falei, a minha estratégia, eu tenho que conciliar a empresa e fundos imobiliários complementam muito bem. E aí eu estava até falando com o Wellington aqui no início do porquê que eu gosto muito desse mercado. Porque eu me ferrei com imóvel praticamente. Eu tenho, inclusive, tá até à venda, viu? Continua a venda? Tá até à venda ali. Mas tem um imóvel... É a velha polêmica, né? Só para contextualizar para quem está nos acompanhando, né? A velha polêmica, investir em fundos imobiliários, em cotas de FIIs ou diretamente no imóvel, né, Fábio? E eu tenho um imóvel que vale R$1.100.000, então... e aí já entra a questão da liquidez. Quero vender agora, vou ter que baixar para R$1 milhão. Pagando ali R$4.000 de aluguel, sem contar o imposto. Então, estão falando aí de 0,40, 0,35, se colocar o valor de 1.100, que seria o valor, vai para 0,32. E aí o que eu fico maluco? Fico maluco, pô, esse dinheiro em fundo imobiliário está rendendo 0,8 e eu conseguiria reaplicar muito mais. Então me fascina porque é uma dor minha. É uma dor minha. Eu sei que é uma dor de muitos investidores que tem que lidar ali com a parte física, a parte de burocracia. E o que eu falo é, muitas pessoas têm a dor igual eu, que eu tenho que focar muito no meu negócio. Eu estou todo dia na escola, ralando, pensando em como crescer, fazendo projetos, gerando conteúdo. Esse é o meu dia a dia. Eu não posso parar, igual às vezes eu paro, para resolver uma coisa do inquilino,
para resolver ali uma burocracia, tem que ir no cartório. E eu sei que pode ser uma dor sua, às vezes você é um médico, um advogado, você tem ali o seu dia a dia e tem que lidar com uma burocracia de imóvel, que você não sabe o que vai acontecer ali. Ah, tem uma despesa lá do imóvel, é minha ou do inquilino? É muito difícil. Eu consigo hoje delegar para os maiores gestores do Brasil. Então, para mim, é fascinante por conta disso, que é uma dor minha, eu sei que muita gente vai se identificar com essa dor. E por isso que eu quero trazer muita gente para fundo imobiliário. Aliás, já deixo aí a provocação aí no nosso chat, né? Alguém conhece ou já viveu uma situação como a que o Fábio está relatando aqui para a gente? O Thiago Otuque vendeu seus 51 imóveis lá em Florianópolis, teve sorte, né? Aplicou tudo em fundos imobiliários, né, Otuque? Você já dividiu essa experiência no seu Instagram, Otuque? Já. Então, quem quiser me seguir, quer dizer, não tenho atualmente nenhum imóvel diretamente, só em fundo imobiliário. Quem quiser me seguir aí no Instagram é o @Thiago Otuque, e também todo o nosso conteúdo lá do Clube FI, o @Clube FI também no Instagram, o nosso canal do YouTube com muito conteúdo sobre fundo imobiliário e, claro, o nosso site, o clubefi.com.br, que é a maior comunidade de investidores de fundos imobiliários. Legal, Fábio. Nas redes? Minhas redes, eu tenho o canal no YouTube, que é Fábio Lousada, especialista de investimentos, você encontra lá. Então lá está toda a saga relatada, como a gente vai fazer para chegar lá nesses 10 mil de renda. E o meu Instagram, Fábio Lousada _, Lousada com Z. Então segue lá, estou sempre gerando conteúdo lá. Eu gosto bastante de conversar e entregar um valor legal para todo mundo. Mais uma vez agradeço a participação do Fábio aqui, muito legal, né, ter o conteúdo do Fábio, dividindo até as experiências dele, além do conhecimento aí para nossa audiência. Obrigadão, Fábio, seja bem-vindo aí nas próximas vezes, hein? Obrigado, então conta comigo. O Fábio até falou da revolução, né, que a XP trouxe nessa questão de assessores, mas revolução mesmo foi quando a XP contratou a Mafê Violati, né, nossa parceira aqui de liga de FIIs, e aí revolucionou tudo. Mafê que está em férias, né? É a quarto período de férias, só esse ano da Mafê Violati. Ela volta aí nas próximas edições do Liga. Enquanto isso, agradeço muito a sua audiência, a sua participação. Tenho certeza que o nosso chat aí participou com comentários, like, que é muito importante para a gente, né? Deixa aí seu like. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nosso conteúdo e não esqueça de acionar as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal. Muito obrigado, a gente volta semana que vem. Até lá, tchau, tchau.